Leclerc chegou ao limite. 2026 é a última chance da Ferrari, mano. Será? Será? Vamos ver o que o rapaz tem a dizer pra nós. Oh, meu Deus do céu. Se 2026 der errado pra Ferrari, eu acho que acabou. Não acabou pra Ferrari, eu tô falando do Charles. Acabou a chance real, concreta, adulta dele virar campeão do mundo de vermelho. Isso dói até pra quem não é ferrarista, porque o Leclerc é aquele tipo de piloto que você olha e fala: esse cara nasceu pra ser campeão. Só Mano, que caiu no lugar mais Cara, pior que o Leclerc, ele é bom, né, mano? O bicho é bom, complicado mano. do Ele grid é muito bom, pra mano. isso acontecer. Ali ele tá entrou na Ferrari certeza no em top 3 do 2019. grid, mano. Na boa, a estreia dele foi absurda. Leclerc é muito bom, Ele mano. não se adaptou, ele chegou e já bateu de frente. Ganhou do Vettel, dentro da casa do Vettel, e não foi só uma vez. O recado foi instantâneo. Me dê um carro e eu resolvo. A Ferrari olhou pra isso e Nossa, olha pensou: essa Ferrari pronto, preta, que linda. achamos o nosso cara. Só que aí vem um detalhe cruel. A Ferrari achou o cara, mas não achou o carro. E pior, não achou o caminho. O Leclerc, Porque ele é pinta, a sensação né? que Cara, eu bonitão, tenho é que o Leclerc Olha foi aí. gastando anos da carreira em parcelas. 2020 foi aquela vergonha técnica. 2021 melhorou um pouco, mas ainda era um projeto sem teto. 2022 parecia o ano da virada. E aqui é onde a história quebra. O começo de 2022 foi um trailer de um filme que nunca saiu. A Ferrari rápida, o Charles liderando, vencendo, controlando corrida. A Red Bull tropeçando. Por alguns meses parecia que o destino finalmente tinha lembrado que a Ferrari existia. E aí veio o que sempre vem. Quebra de motor, problema técnico, estratégia Problema de surreal, pit stop. bagunçado, É, comunicação exato. truncada e sim, um ou outro erro de piloto também. Porque ninguém é de ferro. Só que o pacote inteiro era grande demais. Eles perderam Nossa, mas em 2025, mano, teve muita furada, mano, de estratégia, muito erro de estratégia. Muito pit stop zoado, mano, 2025. Igual o cara falou, né? Foi pagando por parcela, né? os dois mesmo títulos assim, mano, antes das esse ano aí férias de foi- verão. Isso é inacreditável Foi até só hoje. raiva. E o que aconteceu depois disso é o que torna 2026 tão pesado. A Ferrari nunca mais competiu de verdade por um título desde 22. Teve temporada de, estamos ali. Teve ano de talvez nos construtores. Teve uma fase em que o time até pareceu mais organizado, Hamilton, mano, mais não pegou um consistente, pódio esse menos ano, uma hein? piada. Nossa, Mas que competir fase, hein, mesmo, pro daquele Hamilton, jeito tadinho. que você olha e fala, se essa equipe não ganhar é zebra, não aconteceu. E enquanto a Não, e se Ferrari você parar pra patina, pensar, tipo, olha os dois pilotos da Ferrari. Leclerc, mano. Leclerc tá aí no top 3 pra mim, ou top 2 do grid. Eu acho que, pra mim, assim, só o Verstappen ali que fica na frente do Leclerc, né, do grid atual. E Hamilton, mano, você é louco. Olha esse time, essa dupla. Tipo, eles tinham tudo pra estar brigando ali no top 2, top 1 do campeonato de construtores, né? Mas a McLaren esse ano foi muito soberana, dominou bastante, né, com os dois carros que eles o fizeram. mundo não espera. O Mas- Verstappen empilhou 4 títulos seguidos. Olha A que time, McLaren, mano, que que era dupla de meio de pilotos, grid velho. quando o Charles estava ganhando em 2022, virou referência de execução e performance. E de repente, você abre a tabela e vê o Norris campeão mundial. Eu sou antes cestinha do dele, Leclerc. muito bonito. E é aí que mora o Ixi. veneno. Porque pra Foi mim, o esquisito, né? Leclerc é muito mais piloto do que o Norris. Mais completo, Não, com certeza. mais agressivo, Bem mais. mais. rápido em pico, mais Eu capaz não de acho o carregar Norris um carro piloto nas ruim, costas. sabe? Só que Fórmula 1 Mas o Leclerc, não dá pra mim, é troféu bem pra acima talento do puro. Norris, Dá mano. troféu pra quem encaixa talento com a máquina no momento certo. E o Charles tá vendo esse momento passar. Ele não tem mais 22 anos. Quantos- Ele é, tá eu naquela ia perguntar fase quantos em que anos ele começa a tem? ficar desconfortável. Você tá no auge, mas o relógio já não é seu amigo. 28 hoje, 30 daqui a pouco. 28 e o ele grid tá, mano? mudando. Caramba. Tem moleque subindo, tem projeto novo chegando, tem contrato longo fechando, tem vaga que some por 5 anos. Se você errar a janela, você vira o cara que poderia ter sido. Por isso, eu compro a ideia de que Mas pior que 2026 é a última chance da o Ferrari Leclerc convencer o fica bom de vermelho, né, E não de é convencer Ferrari. com discurso, com marketing, com foto fica- bonita em Maranello. combina com ele, é né, o convencer com vermelho. cronômetro. É convencer com o carro que ganha a corrida. No mínimo, um carro que brigue na frente o tempo todo, Olha aí tanto que ele fica sem bem de depender vermelho, do mano. caos, sem depender do safety car, sem depender do milagre de quali. E cara, se em 2026 eles chegarem e o carro é ok, tipo quarto melhor, brigar por pódio aqui e ali, isso não é suficiente. Porque ele vai olhar pro lado e falar, eu já vivi esse filme, Exato, e eu não tenho exato. mais tempo pra replay. E aí entra o mercado. Muita gente fala, mas pra onde ele iria? E eu entendo a pergunta, porque os lugares óbvios parecem fechados. A McLaren tem dupla jovem e forte. É, A McLaren Red Bull não. é um time construído em torno de Max e, sinceramente, eu duvido que a Red Bull queira 2 galos daquele tamanho no mesmo quintal. Nossa. A Mercedes 2 galos daquele tamanho no mesmo quintal. Que frase da hora, mano. é a Mercedes, Forte. mas também é um universo de política, academia de pilotos, e ninguém sabe exatamente como as coisas vão se arrumar nesse ciclo novo.
Só que tem uma opção que está crescendo como sombra desde que começaram a circular conversas de bastidor. Aston Martin. A Aston é a aposta, Aston? tá? Não é garantia. Mas é uma aposta com ingredientes que a Fórmula 1 respeita. Estrutura É, crescendo. o Fernando dinheiro Alonso ele já infinito, tá mais ambição velho, né? declarada. Será que E o o Lance fator Stroll Newey. não, E tem não jornalista penduraria grande o volante, falando que não? existe Já conversa chega de Lance séria, Stroll na coisa Fórmula 1? avançada mesmo. Papo de Será? pré-contrato olhando 2027, dependendo de como o 26 começa. E quando esse tipo de rumor aparece com força, não é porque alguém Mas imagina o Leclerc de verde. Será que ficaria da hora o uniforme da Aston nele? Ficaria também, né? Mas apesar que o vermelho na internet muito... sonhou. Ferrari é Essas muito a coisas cara do nascem de Leclerc, né, interesse mano? real de dois lados. Ele, tipo, é o E antes de garoto continuar, da deixa eu Ferrari, encaixar mano. um lembrete rápido, porque isso tem tudo a ver com viver de Fórmula 1 de verdade. Se você tá montando sua coleção, boné, camiseta, miniatura, ou quer tomar presentear madeira. alguém nesse fim de ano, dá uma olhada na Auto Fórmula. Eu sempre falo deles porque é o tipo de loja Exato, que entrega mano, produto exato. bom O problema de agora fã vai pra ser, fã, tipo, e ainda tem a Ferrari desconto tem que com o acertar o cupom carro aqui do sim ou canal, sim, com mano. Não motor tem mais 01. tempo É pra aquela carro compra que meio você de vai fazer grid uma vez e vai e virar nem hábito todos top os 3, meses. top 4 Então, de grid. usa o cupom Tem que motor brigar no 01, top 1, garante mano. 10% Ou de acerta o desconto. carro, Link tá na descrição ou e é no adeus comentário Leclerc, fixado. né? Voltando, a pergunta central não é se o Leclerc ama a Ferrari. Ele ama. A pergunta é, até quando o amor aguenta humilhação técnica? Porque o piloto pode ser leal, pode ser romântico, pode querer ser o cara que devolve o título para a Ferrari. Mas chega uma hora que você começa a entender que o ambiente também importa. E aí, a Sim. discussão da internet pegou um ponto que pra mim é real. A Ferrari tem um problema estrutural de gestão, de Que orgulho, de fofinho, poder velho. difuso. Que fofinho, Quando dá velho. errado, ninguém assume. Quando dá certo, todo mundo aparece na foto. E isso para um piloto que quer ser campeão, vai corroendo. Você começa a sentir que tá pedindo desculpas pelo time, que tá explicando o inexplicável, que tá justificando o injustificável. E o que torna 2026 ainda mais cruel é que vai ser o reset, regulamento novo, filosofia nova, vai lideranças mudar novas. tudo, né? É o ano em que Vai você mudar não o carro, pode vai dizer, mudar tudo, o praticamente. conceito já estava definido. Não, ali é página em branco. E se a Ferrari errar a página em branco, aí fica difícil até defender para ficar. Só que a decisão do Leclerc não vai ser tomada em dezembro, vai ser tomada no olho, no detalhe, na sensação das primeiras corridas. E tem gente dizendo que ele vai olhar as primeiras 4 etapas e sentir se tem teto de campeão ou se é só mais um ano de esperança. E é aí que a história começa a ficar perigosa, porque se nas primeiras 4 corridas de 26 ele já perceber que a Ferrari não tem base, ele vai começar a fazer o que piloto grande faz quando sente que o tempo tá acabando. Ele vai se mexer por trás, ele vai testar portas, ele Sim, vai se proteger, com ele certeza. vai olhar para 27 Vai vazar. como uma fuga necessária. E é aí que entra uma comparação que eu acho inevitável. O Alonso já viveu exatamente esse tipo de encruzilhada. Ele ficou tempo Alonso também é suficiente para gigante, entender né, que o problema não cara é era muito um bom detalhe, era um sistema. E quando o piloto percebe que é sistema, ele para de esperar uma solução rápida. Ele começa a escolher o próprio caminho. O Leclerc está chegando nesse ponto agora, porque esperar um fim de semana bom é uma coisa, esperar uma reformulação cultural é outra. E eu acho que o torcedor, principalmente o torcedor da Ferrari, às vezes subestima como isso pesa para um piloto. A gente vê a corrida de domingo e pensa, é só melhorar a estratégia. Só que por trás é uma vida inteira em volta daquele objetivo. Treino, Tipo, olhando de fora, né, parece que é só ajeitar algumas coisinhas na estratégia ali, melhorar os pitstops, né, tipo, o principal, né, eu acho que é as estratégias, né, que a estratégia de equipes tá bem zoada, né, a estratégia deles, tipo, esse ano mesmo, não sei se foi esse ano, não lembro, mas teve aquela vez que mandaram ele entrar no pitstop e falaram, não entra, e ele já tinha entrado, sabe, e cagou com a corrida dele, então, tipo, muito errinho bobo, sabe, principalmente estratégia. Então, a gente que vê de fora só vê isso, né? Mas tem todo um contexto por trás disso, né? Tipo, não é só simples como a gente acha que é, né? Pressão, cobrança, mídia italiana te esmagando viva, expectativa absurda, e você ainda tem que acordar segunda-feira e ouvir que foi uma pena. A gente vai analisar, a gente vai aprender isso por anos. Tem hora que a cabeça do cara começa a fazer uma conta fria. Eu sou bom o suficiente, eu já provei isso, então por que eu tô aqui colecionando frustração? E o pior é que a conta fria dele vai comparar com os outros. E é aí que a comparação dói. Porque ele vai ver o Verstappen com 4 títulos seguidos. Ele vai ver a McLaren crescendo. Ele vai ver o Norris campeão mundial. Ele vai ver o Piastri acumulando vitórias. Ele vai ver gente mais nova entrando na conversa. E aí ele vai pensar, eu tô parado no mesmo lugar. E isso não é inveja, é sobrevivência de carreira. Só que tem um detalhe importante. Sair da Ferrari também pode ser uma armadilha. E eu acho que é aqui que muita gente simplifica demais. Vai pra Aston Martin e pronto. Não é assim. A Aston pode ser boa em 26? Pode,
mas também pode ser uma bagunça com um carro rápido e uma execução fraca. E carro rápido sem execução te dá pódio bonito e te tira campeonato no detalhe. E o Leclerc sabe disso, ele viveu isso na Ferrari. Ele não vai pular para reviver o mesmo Mano, eu gostava, hein, do Leclerc e Carlos Sainz, mano. Muito filme bom, hein? com outra cor. Muito bom. Ao mesmo tempo, se a Aston realmente acertar a mão, é a vaga mais limpa. Projeto novo, equipe faminta, estrutura crescendo, motor forte e a chance de virar o rosto de uma nova era. Teria a Red Bull também, o que eu já acho mais difícil. Não porque o Leclerc não teria coragem de encarar o Max. Ele teria. Ele é do tipo que quer a Red Bull chance acho muito mesmo que difícil, doa. né? Só que o sistema da Red Bull é todo moldado em volta do Max, e ninguém vai trazer um piloto que ameaça a liderança, a menos que o próprio Max esteja de saída. E aí vira outro caos. Se o Max quiser sair e a Aston for o destino, você cria um cenário maluco onde duas carreiras gigantes começam a orbitar a mesma vaga. E isso mexe com tudo. Só que é aquele tipo de coisa que, para acontecer, precisa de algumas peças caindo ao mesmo tempo. Por isso, eu volto para a tese inicial. 2026 é o ano que decide o futuro do Charles. E decide não pelo título necessariamente, mas pelo sinal. O que ele precisa ver? Ele precisa ver base. Ele precisa ver que o carro nasce certo, mesmo que não seja dominante de cara. Ele precisa ver conceito bom, direção clara, evolução constante, Eu tô ansioso, hein, equipe mano, pra executando, estratégia sem 2026. palhaçada, pit stop sem novela. Esses novos Porque se ele carros, enxergar novo isso, grid, ele tudo. aguenta um ano de 22 construção. pilotos Ele agora. aguenta 2026 e mira 27 e 28. Só que 26, nascer torto, aí acabou a paciência. E eu acho que a Ferrari sabe disso. E é por isso que a pressão em Maranello vai ser brutal. Porque perder o Leclerc não é perder um piloto, é perder o símbolo do projeto. É perder o cara que aceitou tudo, que defendeu o time, que engoliu o sapo, que deu entrevista sorrindo depois de um domingo trágico. É perder o cara que, mesmo com tudo, ainda faz a verdade. Ferrari parecer relevante. E, ironicamente, a Ferrari pode continuar rica mesmo perdendo tudo. A marca vende, o vermelho vende, o marketing vende. E esse é o perigo, não, eles têm porque um- o time não sente dor financeira pela seca. têm uma A história mudança gigante, né, demora Ferrari? demais. E pro Torcida, piloto, demora mais do que carro, ele pode aceitar. marca, Então, eu tudo, acho tudo. que o torcedor precisa se preparar para uma realidade dura. Existe um cenário em que o Leclerc nunca vira campeão mundial. Não Nossa, porque ele não imagina, tem mano. nível. Pra mim, Imagina um dia você falar assim, mãe, bom, filho, né? Falar pro seu filho, né? Filho, o Leclerc nunca foi campeão mundial. E o cara é um pilotaço, mano, pilotaço. Que mundo, no grid mano, que atual, mundo. ele Pelo menos só um ano. perde pro Verstappen. Mas Eu a também tô de combinação acordo, só perde pro máquina Verstappen mais pra mim timing também. mais ambiente pode nunca encaixar. E isso seria uma injustiça histórica, daquelas que a Fórmula 1 coleciona e depois finge que é normal. Eu torço para que encaixe. Eu torço para que 2026 seja o ano em que a Ferrari finalmente acorde, faz um carro de Tomara, verdade tomara. e o Leclerc Eu queria possa ver uma olhar Ferrari pro espelho e competitiva falar, brigando pelo top 1, "Agora top sim." 2. Só que se não for, a decisão dele vai ser triste, vai machucar fã, vai machucar ele e vai virar aquele tipo de manchete que parece num fim de semana qualquer e parece um soco. Leclerc decidiu o futuro. E quando esse dia chegar, a pergunta não vai ser por que ele saiu. A pergunta vai ser por que a Ferrari deixou chegar nesse ponto. E aí, não tem romantismo que salve. Lembrando, galera, se vocês quiserem os melhores produtos da Fórmula 1, vai no link da descrição. É Usa o isso, né, mano? Realmente, não há romantismo que salve, né? Tipo, por mais bonito que seja, né? O amor, por mais duradouro que seja, se não dá resultado, irmão, é marcha, né? O cara tá ficando velho, já tá chegando a uma certa idade já, né? Moleque novo chegando aí, ganhando título. E ele, né? Vai ficar como? Vai querer ganhar o dele aí. Que um Leclerc pilotaço, não tem um título mundial. É loucura, mano. É loucura.